não, Jonatas? Eu acho que já, né? Eu acho que a senhora foi. Acho que eu assisti essa mesma aula com a senhora no. Como é que é o nome da matéria? Eu estava até olhando aqui para ver se eu conseguia abrir de novo, só que já está fechado, aí eu não consegui abrir Direitos para humanos? ver. Eu dou direitos humanos, fundamentos de direito, direito empresarial, comunicação empresarial. Pode ser, porque eu acho que eu tô olhando, eu tô vendo você, eu tô lembrando do seu rosto. É porque a gente não Acho guarda, às que vezes, foi os direito nomes. tributário. Ah, tributário, que legal. Tributário. Ai, que Eu bom, que garanti meus bom. 30 pontos lá. Opa, que coisa boa, né? É porque eu guardo fisionomia, eu não sou muito boa de nomes, até porque tem nomes parecidos, né? Mas a fisionomia eu guardo bem. Então, gente, É, vamos conversar. Ah. conheci foi a voz da senhora. O semblante eu não lembrei, mas a voz eu A lembrei. voz guardou, né? Então vamos lá, gente. Hoje é 24 de setembro, a gente vai então ao nosso encontro síncrono dessa disciplina especial que a gente está vendo agora, que é Fundamentos do Direito do Trabalho. É uma disciplina interessante, né? Porque ela fala do nosso direito. Todos nós temos direitos trabalhistas, né? Seja, às vezes, você é empregado de algum lugar, você presta serviço, você tem. É um direito que está no mundo da vida, no dia a dia da gente, né? Que a gente vê com mais força, né? Então é bem legal. A gente vai falar sobre ele e eu preparei, então, uma apresentação aqui para usar com vocês com um desafio. Mas uma coisa bem tranquila. Agora, um tema polêmico. Eu vou trazer aqui um tema polêmico, mas que vai ajudar um pouco a gente até no fórum, né? No nosso fórum temático. Então, deixa eu só começar a compartilhar. Deixa eu passar para cá, fazer só uma troca de tela para poder ficar legal, para a gente poder trabalhar essa temática. Por que que eu trouxe um tema polêmico? Assim, polêmico que eu digo assim, bom, sabe, que traz uma reflexão. Porque quando a gente está na faculdade, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que buscar questionamentos, pensamento crítico, para enriquecer o nosso olhar, para que a gente saia daqui com uma boa experiência, né? Com um bom olhar. Deixa eu botar aqui. Vou passar aqui para o modo apresentação, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Todo mundo vendo? Deixa eu só ver. Eu vou parar aqui um instantinho, porque eu acho que eu esqueci de fazer um detalhe. Incluir o som. Isso. E senão a gente não consegue. Agora sim. Então, maravilha. Então, gente, vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa que eu sempre digo que é importante fazer é dar uma olhadinha na ementa da disciplina, né? A ementa, ela traz para a gente o panorama, a visão geral do que a gente vai estudar. É bom porque aí você já sabe o caminho que você vai fazer, que você vai traçar. Essa matéria, na área de vocês, pode ser que ela seja uma matéria importante para concurso, né? Quando vocês pensarem em concursos. Geralmente, direito administrativo, constitucional, direito do trabalho, eles podem aparecer em alguns concursos. Então, o que que eu sempre falo para os alunos? Abre uma pastinha no computador, coloca lá o nome da disciplina e vai salvando ali os e-books, né? Que é material de leitura. Que aí você, de repente, nem precisa comprar apostila de curso. Você já tem ali um material que às vezes já dá conta daquele ponto que vai cair. E trabalha mais exercícios, né? Foca mais no fazer, na prática, que isso também é muito importante. Então vamos lá, a origem, né? Olha só, a personagem ali está segurando uma papelzinho escrito tripalium. Tripalium é a origem em latim da palavra trabalho, que significa tortura. Então, o trabalho, na nossa história de humanidade, na história da humanidade, sempre foi ligado nos primórdios, né, no mundo antigo, medieval e até um certo período do Renascimento, sempre foi visto como uma coisa de tortura, de exploração. E que eles entendiam que pessoas que tinham menos valor naquela sociedade antiga é que deveriam executar. Então, era o servo no mundo antigo, era o escravo, né? E assim caminhava a humanidade. Então, ele vem, na verdade, desse termo e foi modificado. A gente fala que ele foi transfigurado para a ideia de algo que traz
recursos, uma vida melhor. A gente costuma dizer, né? O trabalho dignifica o homem, essa ideologia burguesa que vai se configurar depois no final da Idade Média, início do Renascimento, onde surge essa classe né, que vai trabalhar o comércio e que vai criar a ideia de trabalhador, que não existia. Existia o servo, que era escravizado, digamos assim, pelo nobre, né? Então, a gente vê na nossa disciplina que a origem dessa área do direito, ela vai vir exatamente pós um momento em que o ser humano foi escravizado. A gente tem aí um passado muito ruim, que é a diáspora africana, né? Que é aquele momento em que a gente, infelizmente, teve a escravidão como uma forma legítima, né, de destruição do outro. Era legítimo. Os navios negreiros eles não eram navios piratas, eles não eram bandidos, eles eram navios das famílias mais poderosas que dominavam aqui as colônias, né? Então, era uma atuação lícita e aceita. Muito doido isso, né, pra gente? Então, a gente vai ter, vindo aqui para as Américas, gente, o quantitativo de 5 milhões, pelo menos, de africanos que foram sequestrados. Era assim que a coisa acontecia. Né? Era sequestro na África e trazia para cá para trabalho escravo. Porque existia uma visão de mundo que entendia, né, que achava que só o europeu, naquele padrão eurocêntrico, branco, né, era superior e que o resto que fosse diferente era inferior. Inclusive nós, latinos, seríamos inferiores se essa terrível teoria estivesse em vigor até hoje, né? Então, a gente vai ter, com a Lei Áurea, digamos assim, um marco legal para isso, para interromper esse processo, muito embora o Brasil não tenha tido uma política pública para incluir essas pessoas que se tornaram livres a partir da Lei Áurea, elas ficaram nas ruas, empobrecidas, passando fome, né? Algumas voltaram aos lugares, aos cativeiros, porque não tinham como sobreviver, então não houve uma política pública. Então, o direito do trabalho ele vem sendo, ele vai se construir a partir de uma nova visão que pensa na dignidade dos trabalhadores, né? Que pensa nas pessoas que estão ali. E é claro, gente, isso não foi fácil, também teve muito sofrimento na época das primeiras manufaturas, quando a gente estuda o surgimento das manufaturas, lá no seu início, a gente também vai ver, né, da Revolução Industrial, que os burgueses, que eram os donos, né, das indústrias de carvão, eles exploravam as pessoas. Não tinha direito nenhum, as pessoas trabalhavam 18 horas. O trabalhador, se ele sofresse um acidente no trabalho, ele cortasse a mão, ele era jogado na rua. Alguns lugares só se comia uma única vez. As crianças trabalhavam. Naqueles filmes, tem um filme que eu amo, Germinal. Germinal. Esse filme mostra bem a exploração das primeiras manufaturas, né? Havia muita violência, alcoolismo ao redor das fábricas, porque as pessoas não conseguiam voltar para casa, tinham que morar ali pelas ruas. E era uma coisa muito louca, né? Então se começou a se pensar, a partir do século XVIII, nessa visão de que o ser humano precisa ser respeitado, né? E aí que vai surgindo lentamente a ideia que nós temos direitos. E lentamente mesmo, tá, gente? E num discurso, primeiro num discurso político, inflamado por filósofos, na prática a coisa não acontecia, não, com muito custo é que os direitos vão começar a aparecer e vão aparecendo gradualmente, a gente vai conquistando. É claro que o Brasil ele vai ter um atraso, né, um pouquinho, um delay nesse processo, e a gente vai conhecendo isso um pouco depois. Por isso que eu trouxe aqui um jurista muito conhecido nessa área do direito do trabalho, chamado Amaury Mascaro Nascimento, está lá na nossa aulinha, né? E ele vai falar exatamente isso, que o direito do trabalho ele vai ser uma consequência, o seu aparecimento, ele é uma resposta, eu diria assim, a uma questão social de exclusão, desumana, de exploração das pessoas, de violência, né? Violência simbólica, para você criar uma linguagem violenta que explora, e violência real, né? Que a pessoa está ali exaustivamente, né?
É um trabalho exaustivo, destruidor da vida. Hoje a gente já tem uma visão diferente. Saiu até a NR1, né? Falando de riscos psicossociais agora, né? Que vai entrar em vigor só em 2026, né? Que os ambientes de trabalho adoecem o trabalhador, né? Psicologicamente falando, né? Então a dignidade passou a ser um conceito muito importante para todos esses direitos que pensam na qualidade de vida, num ambiente de trabalho seguro, que não adoeça a pessoa, adoeça até psiquicamente. E aí eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, eu não sei se vocês sabem disso, sim, talvez sim, mas não acompanhem de perto. O Brasil ele bate recorde em trabalho escravo moderno, que é a escravidão contemporânea, que não é a mesma coisa de quando a gente fala assim, ai, hoje eu trabalhei muito, ai, parece que eu sou uma escrava. Não. Eu sou assalariada, eu recebo todo mês meu salário, eu tenho direitos, eu tenho uma série de direitos que a universidade aqui cumpre, né? É diferente. Aqui eu estou falando real. Eles são escravos contemporâneos. É escravidão contemporânea. Eles são presos, eles ficam subnutridos. Se for sair, morre. E a fiscalização é muito difícil. E o Brasil, em 2016 acabou sendo condenado na Corte Interamericana por trabalho escravo exatamente nessa fazenda, no Pará, chamada Fazenda Verde. E tem vários outros lugares, tá? Amazônia, Pará, com trabalhos escravos, a Polícia Federal tentando descobrir, mas eles usam vários recursos para esconder isso, né? E às vezes, infelizmente, quem está por trás dessas grandes fazendas? Políticos que estão ali no poder daquelas localidades, o que torna ainda mais difícil uma fiscalização, né? Então, eu vou convidar vocês aqui para vocês assistirem esse pequeno vídeo. Tá no YouTube, se vocês colocarem Fazenda Verde Brasil, vocês vão ver vários relatos. E esse caso aqui, esse vídeo é da Veja, do canal da Veja. Se você botar Veja Mais, Veja com sinal de mais, vocês vão achar vários relatos desse caso aqui da Fazenda Verde. São pessoas que viviam e que conseguiram ser resgatadas, né? Então vamos ouvir e depois a gente vai fazer uma provocação aqui. A pior coisa que me aconteceu, eu me lembro, eu estava molando uma foice e eu reclamei que não tinha uma merenda pra gente, né, merendar antes de sair. E aí ele foi e me disse assim: se tu tá olhando o meu chiqueiro de porco? Eu digo, eu tô. Ele disse: esse porco tem mais valor do que vocês aqui dentro. Eu não me dava conta que eu estava sendo explorado. Estava trabalhando, não tinha o conhecimento que eu estava sendo escravizado. Nós sabíamos que o trabalho era ruim, mas não sabia que existia outra solução. Porque a gente pensava até que ali era porque Deus queria que a gente estivesse ali, então tinha que ser daquele jeito. Nós fomos para lá e dizendo que lá era bom para a gente trabalhar, ganhar o dinheiro. Lá tem boas comidas, lá tem bom alojamento, lá tem bom isso, aquilo, outro. Mas quando chegava lá era diferente. Era diferente. A gente primeiramente começou a dormir num barraco de lona e depois passamos por uma casa abandonada, uma casa velha, cheia de rato. As nossas redes tinham que ser bem altas e não podia deixar nada no chão porque o rato ruía tudo. Porco não deixava o cara se assossegar, que ele criava porco, aí os porcos ficavam passando no fundo da rede da pessoa. A água era barrenta e num poço e tinha até morcego dentro. Aí daquela água ali, o burro fazia o cocô dentro, mijava dentro. O gado é a mesma coisa. Lá nós banhava, nós bebia de lá. Dizer que os porcos dele era mais limpos do que a gente. E a gente banhando uma água daquela lá. Quando a gente chegou na fazenda, ele começou a fazer uma lista de botas, calça, foice. Todo esse material começou a anotar no caderno. Porque tudo é mais caro, tudo é mais caro. A bota, a foice. O que você comprava
na rua, 2, 3, lá você comprava baú, que era um preço muito alto. E aí quando você vai trabalhar lá, você já trabalha se esforçando para pagar aquele e tirar saldo. Não tira saldo. Rapaz, lá a gente saía 5 horas da manhã. Muita sorte quando chegava às 5h30 no barraco, às vezes só chegava de noite. Eu nunca chegou a acontecer comigo, mas alguns amigos desmalhavam no trabalho. De fome. Era, se nós fossem 3, ele botava 3 sardinhas, uma para cada. Esse era o almoço de lá que a gente tinha que almoçar, né? Quando ele dava uma sardinha pra gente, a gente pegava a sardinha e abria, o bicho já tava passada a validade. Pra mim era um pesadelo ali, não era um pesadelo. Algumas pessoas que eu já tinha encontrado lá falavam que já estavam com 1 ano, outros com 8 meses. Tinha uma pessoa que estava com 2 anos e não conseguia ir em casa visitar a família porque todo o tempo estava devendo. Nunca pagava. Ameaçava nós, revólver era na cintura noite e dia, ele tinha cupido, não era só ele só lá. Ele batia, muitos contavam lá que ele batia nos caras lá de bainha de facão, às vezes era com facão mesmo, batia de cipó. E o patrão ainda dizia assim, o gato: rapaz, se algum sair daqui dessa fazenda, que ele não sai vivo nem até naquele portão. Eles falavam que quem denunciasse deles lá, eles mandavam matar. A gente tinha medo porque ele tinha 2 pessoas que eram o braço direito deles, e um tinha uma espingarda, 20, e o outro tinha um revólver. Então eles ameaçavam as pessoas que queriam sair, porque ele dizia que ninguém ia sair devendo ele. Não pode sair por aí, trabalhando e conversando, porque o bando de urubu estão aí. Só que nesse tempo eu não entendi o que era o bando de urubu. O bando de urubu que eles chamavam é a federal, né? Porque se nós olhássemos uma zoada de um helicóptero, por acaso um avião, era para nós se esconder, para nós não ser percebidos que estava trabalhando lá. Se chegasse alguém da federal ou do ministério procurando se a gente estava trabalhando, para ele era para dizer que não, que a gente estava roçando, para fazer roça para nós, que ele tinha dado a terra para nós trabalhar. Pergunta o patrão que quando você está com o serviço, eles vão resgatar suas bolsas. Para olhar se você tem algum contato com o pessoal. Se Deus defender a fazenda, achar um contato, ali ele pode dizer: adeus, mamãe. Não sabe nem quem foi. Então apareceu o morto lá em tal lugar, não sabe dele lá, apareceu o morto lá. A primeira oportunidade que aparece o cara dizendo lá é bom, lá vocês vão ganhar bem, a gente está suposto a tornar acontecer o que vem acontecendo. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, não é porque eu acho bom. É porque a necessidade obriga a gente ir. Assustador, né, gente? Real, isso daí não é novo, isso já é um pouquinho antigo, já tem alguns anos, né? Em 2016, então, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ele condenou o Brasil por conta desses trabalhadores, dessa fazenda especificamente, que continua, tá? Com dificuldades lá, e eles fazem maquiagens, né, para ninguém descobrir, escondem, enfim. Então, eu fui buscar essa reportagem e eu vi que 63% dos trabalhadores resgatados, eles tinham entre 18 e 34 anos, eram pessoas muito humildes, né? Veja que um deles até fala, né? A gente achava que era assim, que Deus queria que fosse assim, né? A ingenuidade. 88% foram resgatados. Eles não, esses 88 não tinham ensino fundamental concluído, né? Esse é um dos rapazes. Todos esses têm muito mais relatos, né? Que eu só escolhi esse que eu achei mais assim, interessante, né? Nós vamos ver que dentro né, desse grupo, eles são cooptados em cidades, né, pessoas humildes, e eles oferecem: olha, ali vai ter isso, vai ter aquilo, e as pessoas vão em busca, às vezes, de uma melhoria de vida para suas famílias, e não conseguem sair, porque a pasta de dente é R$100, a bota é R$500, a roupa, então tudo é muito caro, e o cara fica preso, porque ele acaba não recebendo mais nada, porque não, olha só, você está me devendo R$5.000 pela roupa. Então eles vão fazendo isso.
Então, eles usam carros clandestinos para transportar essas pessoas, elas ficam presas, elas não podem aparecer quando tem uma fiscalização, né? E elas acabam acreditando. Pará está entre um das áreas, vamos dizer assim, dos entes da federação que mais nós temos casos, né, de trabalho escravo no Brasil. E olha, 50.000 pessoas é o número de pessoas resgatadas no trabalho escravo contemporâneo no país desde 1995. Então, nós temos uma CLT, nós temos uma Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que ela é muito importante, é a melhor que a gente teve até hoje para o cidadão, aquela que dá mais direitos ao cidadão. Tivemos uma CLT, uma reforma trabalhista que houve e que mexeu nesses direitos, que tinha uma proposta, mas acabou fazendo uma outra coisa. E esse é um cenário muito difícil, né? Mesmo com todos os tratados internacionais, convenções, a gente ainda enfrenta vários desafios internos aqui. Sejam porque essas pessoas mais poderosas que praticam esses crimes, né? Elas são pessoas que estão em cargos de poder, às vezes até, né, no legislativo dos seus estados ou do seu município, né? Então, é uma situação bem delicada. E aí a gente pergunta, né, qual foi o marco histórico fundamental? Aí vamos ver quem pode me ajudar aqui a responder. Qual foi o marco histórico fundamental para consolidar os direitos trabalhistas como direitos constitucionais no nosso país, no Brasil? Porque quando você dá esse status de constitucionalidade, você dá uma força muito grande. Aí nós temos a possibilidade aqui. A criação da CLT em 43, a Revolução Industrial, a Reforma Trabalhista de 2017, a Lei de Terceirização de 2017 ou a promulgação da Constituição Federal de 1988. O que vocês acham aqui? O que vocês marcariam aqui como um marco histórico importante para consolidar os direitos trabalhistas no Brasil como normas constitucionais? Que letra vocês marcariam? Eu acho que eu iria entre a criação ali de CLT, mais por ser 1943, e a questão, acho que a Revolução Industrial, talvez. Mas pelo tempo eu iria lá em 1943, para ser o mais antigo, assim, puxando por data. Quem mais? Quem mais gostaria? Eu iria também nessas duas opções, na criação da CLT de 1943, e daí eu fiquei em dúvida entre a Revolução Industrial também, mas eu acredito que seja a letra A. Mais alguém? Luiz? Abre o áudio, tem que abrir o seu áudio. Isso, eu iria na criação da CLT em 1943. Vocês não estão errados, mas na verdade é a letra E, porque olha só o macete aqui, como direitos constitucionais. Se você estivesse falando assim, a criação dos direitos, CLT, mas olha só a pegadinha da questão, como direito constitucional, ou seja, como uma norma constitucional. Vocês sabem que as normas constitucionais, elas têm um status e um poder maior do que uma lei ordinária, né? Elas são superiores. Então, levar os direitos trabalhistas para um patamar superior constitucional, né? Uma força muito maior, aí foi a Constituição de 88. É a letra E. Então, olha só, aqui tinha esse detalhezinho. Então, só cuidado quando vocês olharem uma questão assim, presta atenção exatamente no ponto. Aqui não era o marco histórico para a criação dos direitos trabalhistas, seria a letra A, mas para transformá-los em direitos constitucionais. Perfeito? Então, o que a gente sempre pensa? A gente vai lá no comando da questão para entender bem o que eles estão querendo. Então, essa daqui é a letra E, porque ela fala que foi a Constituição de 88 que transformou, né, os direitos trabalhistas como direitos constitucionais, para dar mais força e poder ter um poder maior sobre aquele que é o violador desses direitos, né? Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês um segundo desafio. Nós temos um fórum que fala sobre a reforma trabalhista, né?
E eu pensei em trazer esse debate agora, por quê? Para não parecer um olhar ingênuo nosso sobre a reforma trabalhista. Nós tivemos, na ocasião, muitas críticas. Muita gente falando de forma positiva, geralmente empresários, grandes grupos, mas muitas pessoas trabalhadoras já pensando diferente. Por quê? Porque não foi uma reforma construída com a sociedade civil, pensada por nós, avaliada, debatida. Não, foi algo pronto que foi colocado. Então, vamos ver aqui. Eu pesquisei, não conheço esse advogado, tá? Eu pesquisei um advogado especialista em direito do trabalho, que na ocasião estava debatendo sobre isso. Então, olha lá, botei, é de 25 de agosto de 2017. A reforma ela foi aprovada no Senado em julho de 2017, um pouco antes, e depois sancionada pelo presidente da época, que era o Michel Temer, né? E entrou em vigor em novembro. Então, nesse período, vários especialistas falaram nas redes. Então, eu trouxe aqui a fala de um que eu achei muito interessante, porque ele toca em questões muito técnicas, e é isso que nos interessa. Então, vamos lá, dar uma olhadinha no que ele tem para dizer. Hoje, essa reforma, que eu prefiro chamar de contra-reforma, porque reforma é alguma coisa que existe para melhorar algo, isso é uma contra-reforma na realidade. O que ela vem, ela tenta, mais do que isso, ela faz efetivamente, é alterar o eixo de proteção do direito do trabalho da figura da pessoa humana, da figura do trabalhador, para a figura da empresa. Ela é uma reforma voltada ao mercado, voltada à produção, que não leva em conta o ser humano, não leva em conta a dignidade da pessoa humana. Você tem questões relativas ao intervalo intrajornada, flexibilização do intervalo, poder diminuir o intervalo, diminuir o período de descanso e de alimentação. A negociação coletiva, a permissão do trabalhador individualmente tomar uma série de decisões, fazer determinados acordos com a empresa que podem ser prejudicial, que podem ser piores do que a legislação. A legislação cria uma espécie de trabalhador hipersuficiente, um trabalhador hiper mega blaster que tem uma série de poderes que ele pode, por exemplo, no momento da contratação, já contratar com a empresa que qualquer problema que exista na prestação de serviços não vai ser discutido na Justiça do Trabalho, mas vai ser discutido através da decisão de um árbitro. Você tem problema relativo à gestante que passa a poder trabalhar em ambiente insalubre, independentemente de qualquer autorização. O problema do teletrabalho. Teoricamente, uma coisa moderna, uma coisa legal, uma coisa bacana, ele não é ruim por si. Mas esse trabalhador que estiver sujeito a esse sistema de teletrabalho, ele não vai ter a proteção da jornada de trabalho. Se ele trabalhar 12, 13, 15 horas num determinado dia, ele não vai receber nenhuma hora extra porque ele foi afastado do sistema de proteção da jornada do trabalho. Ela ataca frontalmente os dois maiores defensores dos trabalhadores, os dois lugares, as duas situações em que os trabalhadores podem ser defendidos, que são os sindicatos, que são fortemente atacados, e também a Justiça do Trabalho, que é o campo onde o trabalhador tem para se defender dos ataques que ele sofre. Um aspecto muito importante, que me parece uma coisa extremamente nefasta dessa lei, são as homologações de rescisões contratuais. Hoje, os empregados que têm mais de um ano de emprego, quando são dispensados, eles têm que ter a sua rescisão contratual homologada nos sindicatos ou, não havendo sindicato, não sendo possível, no próprio Ministério do Trabalho. Nesse momento é um momento importante onde são conferidas aquelas verbas, verificadas se a pessoa recebeu ou está recebendo adequadamente as verbas que lhe eram devidas ou não. Nós notamos em categorias como dos bancários, por exemplo, frequentemente, toda semana existe alguma rescisão contratual com algum tipo de erro. E esse erro, ao se fazer a conferência, ele é verificado e muitas vezes se consegue que a empresa em 1 ou 2 dias corrija aquela situação.
esses erros não serão mais captados. Ninguém mais vai checar isso e vai verificar que aconteceu esse erro. Ora, se existindo homologação já é assim, teoricamente, sem a homologação, isso tenderia a duplicar ou a triplicar. Claro que aí são tomadas medidas na reforma para dificultar o acesso dos trabalhadores à justiça. E veio esse verdadeiro pacote de maldades que não foi discutido adequadamente com a sociedade em nenhum momento. Há um grande déficit democrático nesse projeto de lei que hoje é uma lei ordinária. Não houve uma discussão forte dentro do Congresso, não houve uma discussão com a sociedade, não houve nenhum estudo mais profundo. O Congresso simplesmente atropelou a sociedade civil com o que ele entendeu que era adequado. Na verdade, isso se trata de pessoas, se trata da dignidade do ser humano, se trata da vida daquele pai de família, daquela mãe de família que acordam às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, pegam 2 conduções para chegar no trabalho e conseguirem resistir, sobreviver e criar seus filhos. Acho que a questão é fundamentalmente essa. O que nós queremos proteger? Esses pais e mães de família que se sacrificam, ou nós queremos proteger o tal do mercado? Essa entidade mágica que nós não sabemos direito o que é, mas que comanda a nossa sociedade. Eu opto pelos trabalhadores. Muito interessante, né, gente? Aí é muito interessante a fala dele. Ele é um especialista em direito do trabalho, né? Eu, particularmente, posso dizer que eu, de certo modo, eu passei por isso quando eu trabalhava numa outra empresa e eu fiz a minha homologação em 2023 e não pude... Tudo errado, gente, tudo errado. Meu nome estava errado, os valores estavam errados, botaram que eu tinha não sei quantos filhos, eu não tenho filho nenhum, botaram que eu era casada com uma Maria de não sei o quê. Eu falei, não, gente, vocês copiaram e colaram de outro caso. Então, assim, tudo errado. E sabe como foi feito? Pela internet, uma videochamada que a menina não queria demorar mais que 10 minutos comigo. E foi uma confusão. E aí eu tive que ajustar uma ação trabalhista e tal, que a sentença saiu até agora, graças a Deus. Então, veja só, mas eu sou uma mulher que eu sou advogada, eu tenho ali amigos que vão, talvez, me trazer, assim, orientações, mas e uma pessoa que não tem nada disso, né? E que talvez tenha uma dificuldade até de acesso a essas informações mais coerentes. Então, a gente tem que pensar dessa forma, né? Então, nós estamos 8 anos após esse processo, por incrível que pareça, né, gente? 2025, hein? Né? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, o que a gente pode pensar? Qual a realidade disso hoje? Aumento da informalidade, uma queda nos salários, a gente viu isso. Eu lembro que logo que publicaram, quando ela entrou em vigor, em novembro, isso eu acompanhei de perto. Ela entrou em vigor em novembro, no dia 11. No dia 12, uma grande rede de hospitais aqui do Rio de Janeiro demitiu em massa, demitiu não, porque eles mudaram o nome, desligaram em massa todos os médicos e contrataram médicos recém-formados pela metade do salário. Aí você vai hoje nessas redes, você olha assim, o médico, aí parece um garoto de 18 anos, porque ele é jovem, né? Ele acabou de se formar. Não que ele não seja bom, a gente não está nem discutindo isso, mas a dor de você trabalhar, às vezes, anos numa empresa que ela vai te desligar. E assim foi em vários outros lugares. Então, redes de hotéis, bancos, escolas. Eu acompanhei em universidade, numa universidade que eu trabalhava na época, muito grande, que é Brasil todo. Foi um desligamento em massa, né? Então, nós percebemos uma redução de salário, uma queda na contratação formal, uma informalidade crescendo, né? E criando toda aquela falácia do empreendedorismo, que a gente tem que ter muito cuidado. É legal ser empreendedor, mas nem tudo a gente pode engolir como empreendedorismo, né? Nós tivemos aí uma atuação do STF, né, que acabou declarando inconstitucional alguns artigos dessa lei, principalmente aquele que trazia uma perversidade terrível.
O trabalhador, quando ele vai ajuizar uma ação, ele vai com gratuidade de justiça, porque ele não dispõe de verbas, de recursos para pagar perito, e que geralmente é a outra parte que vai arcar com isso, que é o empregador, que tem mais recursos. Então, eles criaram um artigo que agora não me lembro de cabeça qual, mas dizia o seguinte: se o trabalhador perdesse, ele teria que pagar os honorários advocatícios do advogado da outra parte. Então, ele era condenado, além de tudo, de perder, ainda ia ser condenado a pagar os honorários advocatícios, que é uma coisa que acontece no cível em outro contexto, né? E aí, graças a Deus, isso não tem lógica. Isso não pode acontecer. Seria uma perversidade ao trabalhador, né? Que muitas vezes não consegue comprovar o que ele realmente viveu, né? Ali de trabalho, não consegue. Então, isso também gerou um medo nas pessoas de irem buscar o judiciário e começar a engolir um pouco os erros, né? E a aceitar, né? Ah, tudo bem, deixa para lá não, trabalhou, tem que receber o seu salário dignamente, né? E as promessas não cumpridas que a gente tem, né? De que nós teríamos vários empregos, não teve. O desemprego continuou bem, até aumentou, porque houve um desligamento em massa. As grandes redes de lojas, departamentos, hospitais privados, empresas privadas, elas fizeram esse desligamento em massa na semana seguinte. Esse hospital, especificamente de uma rede aqui do Rio de Janeiro, foi no dia seguinte, porque eu acompanhei, saiu no jornal, inclusive, eu não estou nem falando nenhum segredo de justiça, estou falando de notícias que a gente viu e leu nos jornais, né, de grande circulação. E a maioria deles, né, depois não conseguiram mais se colocar no mercado, porque a gente tem o etarismo, que é a possibilidade de você ser eliminado em razão da data de nascimento. Eu fiz um teste uma vez, muito interessante, né? Eu coloquei várias vagas no LinkedIn, eu comecei a me candidatar. Eu sou compliance officer, né? Sou consultora nessa área, eu falei, vou me candidatar. Eu fazia agora o cadastro lá, dava ok, dava assim 3 minutos, eu recebi um e-mail dizendo, olha, adoramos a sua qualificação, mas infelizmente neste momento não é o seu momento. Davam assim, sempre frases muito bonitas. Era um e-mail automático praticamente, 3 minutos, né? É uma inteligência artificial que eles usam, as empresas, e que eles eliminam a faixa etária a partir de um determinado momento. Então, a minha faixa etária, né, a minha data de nascimento estava ali como, provavelmente eles botaram assim, olha, só vamos aceitar até aquelas pessoas que nasceram até 1988. Pronto, eliminou aí uma grande parte da população. Então, quem foi desligado com esse processo, dificilmente voltou ao mercado, né? Dificilmente, teve uma dificuldade muito grande de voltar ao mercado. A precarização das condições de trabalho também, porque aí vai gerar para a gente insegurança jurídica, instabilidade nas relações, redução da proteção do próprio trabalhador. E muita gente fazendo aqueles contratos intermitentes e você sem saber se você realmente tem segurança, se você pode contar com aquilo, se vai continuar, se não vai. A própria pejotização, que é um fenômeno que vem acontecendo, sendo debatido na sociedade, também. Quantas pessoas não abriram uma pessoa jurídica porque isso foi uma exigência? Na verdade, a empresa não queria ter aquela pessoa ali pelo contrato de trabalho formal, tradicional, para não pagar os impostos, né? E aí exige que a pessoa abra uma PJ, e aí ela vai ter um custo com contador e uma série de coisas, né? Para fazer aquele trabalho que ela fazia antes, enquanto ela estava ali com a CLT. Então, tudo isso, né, são caminhos muito complicados. Então, quando a gente olha para a reforma trabalhista de 2017, que nós somos aqui todos testemunhas oculares disso, a nossa geração, a gente precisa olhar com um olhar crítico. Será que foi bom mesmo? Hoje nós já temos um tempo suficiente para avaliar. Naquele momento a gente achava estranho porque a coisa não estava sendo debatida realmente, estava sendo colocada com uma embalagem muito bonita, mas
É aquela coisa, eu vou comprar um perfume que eu não senti o cheiro, não pode abrir. Ah, não pode abrir? Não pode, mas a embalagem é bonita. Então, hoje a gente já tem condição de avaliar, de ouvir sempre os dois lados, né? Muitos empresários defendem. Não, mas você pode negociar. Eu nunca consegui negociar com o meu empregador. Assim, nunca consegui. Por quê? Eu preciso trabalhar. Então, eu fico pensando, eu tenho um nível que não é nosso nível de graduação, nós somos profissionais, vocês vão ser mega profissionais, contadores, a maioria aqui de contabilidade vai fazer trabalhos maravilhosos. Nós temos um entendimento que o senso comum não tem, a maioria da sociedade não possui, né? Então, será que essas pessoas vão conseguir negociar de fato? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa sobreviver. Aí tem aquela vaga, você corre ali, feliz da vida e aceita. Como no meu caso do advogado, por exemplo, um advogado que trabalha numa empresa privada, no jurídico, ele não tem direito à sucumbência judicial quando ele está atuando em nome do empregador e o empregador ganha na justiça. Mas eu, advogada privada, profissional liberal, tenho direito a isso. Aí o pessoal fala, mas ele pode negociar isso com o empregador sempre vai dizer não, a sucumbência é nossa, porque a sucumbência é um valor que vem a mais no final, né? Então a gente fica vendo essas desigualdades e a dificuldade que é. E eu diria para vocês são feras nessa área de contabilidade, vão me ajudar nisso. É uma questão de cultura, né? De construir uma cultura de negociação, de debate, de diálogo, né? De não precarizar o trabalho dos outros. É uma cultura, né? De que todos ali naquela engrenagem são importantes, né? Do chão de fábrica até o CEO, né? Todos são importantes naquele contexto. Então, é uma cultura, né? Que tem que ser construída. Olha só, trouxe agora uma questão que era ajuda de vocês. Vamos lá. Essa questão é inédita, né? É feita por mim, para a gente pensar aqui juntos, né? Em 2023, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ele é de São Paulo, reconheceu o vínculo empregatício entre um jornalista e uma empresa de comunicação que o contratava como pessoa jurídica há mais de 5 anos. O profissional cumpria jornada fixa, recebia ordens diretas de superiores, utilizava equipamentos da empresa e não podia se fazer substituir. Quer dizer, ele não podia mandar outro. Ele tem uma PJ, mas ele não podia mandar outra. Ele que tinha que ir pessoalmente. A empresa alegava que ele prestava serviço como autônomo, mas o juiz entendeu que havia subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, elementos típicos da relação de emprego. Essa é uma situação fictícia, tá? Que eu inventei aqui. Aí, vamos lá. Com base nesse caso, responda. Letra A. Defina o que é pejotização e terceirização, diferenciando os dois conceitos. Por que eu trouxe isso? Porque está na ordem do dia, né? Tá todo mundo falando disso, né? B. Analise o caso apresentado à luz da legislação trabalhista brasileira, indicando por que se trata de uma pejotização fraudulenta e quais são os riscos dessa prática para o trabalhador e para a empresa. E é interessante, quando a gente fala de pejotização, a gente está falando daqueles elementos que caracterizam o contrato de trabalho, pessoalidade, né? Tem a hierarquia ali. Como é que a gente pode responder a uma questão dessa? Primeira ideia, já vou compartilhando com vocês. Definir o que é cada uma dessas coisas. O que é uma pejotização, que todo mundo está falando aí? É exatamente quando você vai numa atividade profissional, né, se candidatar, e a pessoa já te pergunta lá, você tem uma PJ? Você tem PJ? Aí você desanima, né? Porque às vezes a gente não tem. Muita gente hoje até tem por conta de planos de saúde, né? Ou porque já trabalha com consultoria. Vocês, por exemplo, na área de contabilidade, podem ter uma PJ porque vocês podem prestar serviços de contabilidade para empresas, trabalhar como auditores, fazer gerenciamentos de riscos. Vocês podem fazer várias coisas, né? E podem ter uma PJ para isso. Talvez não seja tão interessante ser
um empregado CLT de uma empresa, porque aí você vai ficar mais preso ali. Você, como a PJ, você vai ganhar aí a possibilidade de várias coisas diferentes, flexibilidade de horário, né? Vai ter que, talvez, batalhar um pouco mais através dos clientes, né? Para poder ter clientes, mas são caminhos. Mas muita gente hoje não está mais contratando, muita, aqui no caso da Unileia, não, Unileia, eu sou CLT, sou contratada direitinho, mas tem muita instituição de ensino que hoje já pede para você ser PJ, cursinhos preparatórios, né? Perguntam lá, você tem uma PJ? E aí a gente acaba tendo. E a terceirização? Qual a diferença, né? A terceirização é quando você terceiriza uma atividade, que pode ser uma atividade meio, agora o STF também permite atividade fim, né? E aí você tem um trabalhador terceirizado, por exemplo, você pode ter uma empresa que a limpeza é toda terceirizada, a segurança é terceirizada. Eu, Clara, acho a atividade fim muito perigoso ser terceirizado, mas tudo bem. Você tem, por exemplo, de vez em quando a gente vê notícias na internet dessas grandes lojas que vendem roupas, tipo Zara, antigamente tinha Mesbla, agora não tem mais, Zara, Renner. Essas empresas, elas terceirizam tudo, né? Então elas têm uma rede de terceirizados. Isso aí é até interessante para quem vai, por exemplo, trabalhar na área de vocês, pensar se isso é vantajoso, sob o ponto de vista, né, dos tributos, se faz todo esse estudo, né? Então, uma terceirizada é nesse sentido. Ele é o empregado da empresa que foi contratada, não daquela empresa que está tomando o serviço. A empresa que está tomando serviço paga para aquela PJ que vai remunerar aquele trabalhador, né? Qual seria a diferença? A diferença é que na pejotização há disfarce de vínculo direto com o empregador e na terceirização há vínculo com a empresa intermediária. Então, você pode criar essa fraude ali, essa situação de fraude. E aí, como é que a gente coloca isso, né? Na letra B, ali foi a letra A. Na letra B, a gente coloca que o jornalista atuava com características típicas de empregado. Ele tinha horário fixo, ele era subordinado, ele tinha pessoalidade, ele tinha que estar lá. Olha as características do contrato de trabalho. Ele tinha habitualidade. Só que exigiam PJ para exatamente diminuir os encargos trabalhistas. E aí eles chamam isso no mercado de pejotização fraudulenta, é isso que se discute, né? Então, qual a vantagem nesse caso? A gente lembrar, reforçar quais são os elementos que caracterizam a relação de emprego, né? A subordinação, horário, a jornada fixa, a pessoalidade, a habitualidade, e o que é a pejotização e o que é a diferença de terceirização. E quais seriam os riscos para o trabalhador? Olha, o pobre do coitado ali, ele não tem férias, não tem 13º salário, FGTS, estabilidade nem a proteção previdenciária, porque ele tem uma pessoa jurídica. E para a empresa, se identificar e comprovar que aí tem que identificar com elementos, né, que provem, documentais, né, que a empresa realmente exige isso, aí condenações judiciais, aí multas, encargos, aí vai fazer todo o histórico. Ele trabalhou quando? Chegou quando? Ah, ele começou a trabalhar aqui em fevereiro de 2020. Quando é que ele parou? Ah, em março de 2025. Vai calcular esse tempo todo e a empresa vai fechar, né? Para pagar isso tudo, né? Então, esse é um tema atual, é um grande debate que a gente faz, né? E a gente pode enriquecer todo esse debate trazendo várias reflexões sobre uma sociedade do cansaço, que a gente tem um autor chamado Byung-Chul Han, que é um coreano que mora na Alemanha, muito conhecido, e ele escreve pequenos livrinhos chamados Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, e ele faz uma crítica a esse mundo que acaba pejotizando as pessoas, acaba criando as doenças psíquicas da ansiedade, dos sofrimentos hoje, em razão de uma
vamos dizer assim, uma falta, uma coerção, uma autocoerção que o próprio empregado faz nele mesmo. A gente não consegue. A gente tem que ter, às vezes, 2, 3 trabalhos, né? E tem que trabalhar muito, tem que produzir muito, tem que acompanhar um ritmo acelerado que adoece, né? Então, ele diz que no mundo capitalista os seres humanos não são livres, porque eles acabam se auto-escravizando, precisando acompanhar esse ritmo acelerado, esse ritmo avassalador. Então, é bacana, nessa área do direito do trabalho, a gente pensar de forma crítica. Cada lei, ela tem por trás uma intencionalidade. Então, a gente pensar assim, qual foi a intencionalidade do legislador quando elaborou? Quem está por trás da elaboração dessas leis? Que grupos de interesse, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E botar sempre, vamos dizer assim, a força da Constituição para nos ajudar como um grande freio. Aí eu trouxe aqui um pedaço de uma reportagem do G1, e aí botei no final a referência. Por que o pessoal está considerando a pejotização ilegal, né? Porque eles estão vendo que eles estão maquiando, às vezes, né, confundindo uma pejotização com terceirização, trazendo a pejotização fraudulenta para exatamente diminuir os encargos, e às vezes, gente, isso é até orientado por advogados especialistas, né? Olha, cara, faz assim, porque assim você está fazendo um trabalho e você tem como provar, não, ele é uma PJ, ele não é meu funcionário. Você tem os documentos, né? Mas a justiça, ela vai ganhando essa experiência e vai tendo um olhar mais alargado e percebendo algumas fraudes e até trazendo decisões mais interessantes. Então, eu coloquei aqui só para reforçar, né? Quais são os elementos que configuram relação de emprego? A não eventualidade, a subordinação, a onerosidade, ou seja, ele tem um salário fixo ali, a pessoalidade e a alteridade, né? Quando os riscos do negócio são de responsabilidade do empregador, ou seja, se o negócio vai bem ou mal, o salário do empregado é garantido, né? Então, são elementos que caracterizam, na verdade, um contrato de trabalho e não uma pejotização, não um contrato com uma pessoa jurídica ou uma terceirização. Então, aqui só para trazer para a gente essa imagem, botei a definição para a gente aqui. Uberização é aquilo que a gente viu muito na pandemia, né? O Uber, o iFood, o Rappi, que é um trabalhador autônomo, ele não é dono da bicicleta, ele não é dono de nada, né? Ele não tem nada, na verdade. Ele está ali trabalhando, mas se ele ficar doente, ele não tem nada, não tem direito nenhum. E aí se discute se existe subordinação com relação aos aplicativos, se esses aplicativos, na verdade, não estão ali maquiando relações, né, de emprego e trazendo essas novas nomenclaturas, né? Então, precisa sempre um pensamento crítico para nos ajudar a enxergar nessas entrelinhas, né? A pejotização é aquela que a gente chama de fraude, pode ser, nem todas são, né, gente? Eu estou falando aqui naquelas que não são corretas, né? Então, pode ocorrer uma fraude trabalhista ali. Mas podem ter situações de PJs que são coerentes, né? Eu tenho uma pessoa jurídica, eu presto serviços de consultoria em compliance, então eu tenho uma pessoa jurídica, então meu trabalho não é uma fraude, porque eu não sou empregada, eu não estou todo dia, não tem essa subordinação, é uma consultoria, é diferente, mas a gente precisa ter esse olhar crítico. E cada vez mais a gente está vendo crescer dentro do judiciário demandas que estão trazendo casos assim interessantes, inusitados, de fraude trabalhista envolvendo essa pejotização. Por isso o judiciário fala tanto disso hoje, né? E a livre negociação, que é um termo que eu acho sempre interessante, que na prática a gente sabe que não existe. Pensando no trabalhador de um modo geral no Brasil, né? Ele não tem essa autonomia. Ele não tem nem autonomia para entender se uma arbitragem é mais interessante do que um judiciário. O árbitro, ele é contratado por quem? E será que a arbitragem é realmente mais... Ela é interessante quando as partes estão no mesmo nível
Mas quando elas estão em desigualdade, não é legal. Nem sempre é legal. E aí o judiciário vai ser uma opção melhor, né? Então a livre negociação, ela foi muito fortalecida nessa reforma. E ela vai dizer que o trabalhador vai ter esse direito de discutir as cláusulas contratuais do seu trabalho. Bom, eu, em nenhum momento, quando eu fui CLT, eu pude discutir cláusulas. Não me foi oportunizado isso, né? E não acho que o trabalhador tenha essa oportunidade. É assim aqui, o contrato já é um contrato de adesão, a gente recebe pronto e assina, né? Feliz da vida, porque o desemprego é uma coisa real e concreta, né? Então, essa é a problematização que os advogados trabalhistas fazem, que os contadores fazem, que quem está nesse métier que trabalha com isso, né? Que dão consultorias nessas áreas, eles sempre trazem essa problematização. Será que o trabalhador brasileiro ele é livre suficiente para fazer esse debate, para negociar mesmo, né? Eu digo que nem o advogado empregado consegue. Sendo advogado, sendo contratado para trabalhar numa indústria, numa empresa, numa multinacional, ele não consegue negociar. Nem sendo advogado, para trabalhar no jurídico, ele consegue. Então, Na imagina, prática não funciona, né? O empregado imagina, ele nunca vai conseguir negociar com o patrão, né? Sempre vai ter alguém que vai aceitar por menos. vai, porque existe o imperativo da sobrevivência, né? Por isso que a gente diz que é cruel, porque a gente precisa ter um emprego, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ter a dignidade. Então é difícil. E as pessoas vão ter até receio, né? Ih, já vai questionar. Ih, já vai. Eu lembro de épocas de amigos que falavam assim para mim, e eu perguntava: você vai processar a empresa? Não, não vou, porque vai que eu depois processo, aí eu não consigo mais emprego, o novo empregador descobre. Ainda tinha esse medo antigamente, né? E Hoje tem já a está mais, testemunha, né? né? Que às vezes você precisa da testemunha e você saiu da empresa, mas o seu colega que vai ser testemunha, ele continua na empresa. E não quer ir, e ele não vai. Sem querer. Isso é fato mesmo, né? Então, isso acaba gerando essa precarização e uma desigualdade muito grande, né, entre as partes. Não tem essa igualdade. Um grande empresário nem vai olhar para a gente, né? Ele nem recebe seus empregados. Ele, inclusive, terceiriza o RH. O RH é terceirizado, né? Vai ali, faz, resolve. Eu lembro que quando uma empresa que eu conheci, né, que eu trabalhei nela, ela era muito grande, quando ela precisou fazer esse desligamento em massa, contratou uma empresa para isso e fez. Contratou uma empresa especializada em desligamento e fez esse processo. Então, os gestores nem chegaram perto das pessoas, né? Nem tiveram mais contato com as pessoas. Então, há uma desigualdade muito grande, né? Que a gente precisa olhar, né? Então, gente, o que que eu deixo aqui para vocês, né? Eu quero ouvir um pouquinho vocês. O que que eu deixo? Eu deixo essa percepção de que tudo que a gente estuda na faculdade, a gente precisa olhar sempre com olhar crítico. Sempre pensar, né, nos debates, porque esse é o nosso espaço. O espaço acadêmico é o lugar do debate, da gente sempre discutir, debater, investigar. Será? Quais? Porque tudo tem os dois lados, né? Que a gente precisa identificar. Então, sempre investigar, perceber que outras pessoas pensam diferente, trazer para o debate e pensar nos significados disso. Qual foi, vamos dizer assim, os significantes mais importantes, né, dessa reforma? Hoje, como a gente avalia isso? Então, é bacana despertar nesse momento da construção da profissão, esse olhar crítico, reflexivo, ler bastante, ver bastante filmes, documentários, que aí a gente vai ganhando, vamos dizer assim, musculatura, né, intelectual para, na hora de exercer a profissão, estar ali preparado para um diálogo. Quando você, por exemplo, for conversar com um empregado de uma empresa, orientar uma pessoa que está abrindo uma PJ, ter uma percepção mais alargada, né? Conversar com um empresário que quer que você faça toda a gestão financeira da empresa, você ter esse olhar mais crítico,
mais coerente, e até nem aceitar certas propostas que não vão ser interessantes para a sua reputação, para o seu pensamento, porque nem tudo, às vezes não é crime, mas não é moral, né? Não é ilegal, mas também não é moral. Então, você ter essa liberdade de falar, olha, eu entendo desta forma, tenho um pensamento crítico assim. Então, isso é muito importante para a formação de todos, né? Em qualquer área. E mais ainda nessa área sensível que é a área financeira, né? Que é uma área muito sensível em qualquer empresa, né? É uma área que a gente tem que ter ali. A integridade tem que ser o primeiro caminho, né? Sempre. E o único, né? E aí, gente, eu sempre deixo aqui aquelas dicas, né? Elaborar resumos, explorar os dicionários. Olha, a biblioteca virtual que nós temos aqui na Unileia, ela é fantástica. Explorem essa biblioteca, entrem lá, vejam os livros que vocês precisam. Livro está muito caro, né? Livro está muito caro. Ali você tem um acervo gigante disponível para você ler e é se acostumar mesmo. A gente está num novo tempo do mundo, né? Eu gosto muito de livro, né? Vocês estão vendo. Mas eu, às vezes, não dá para comprar tudo, né? Então eu vou lendo ali. Tem a biblioteca da própria Unilê que eu acesso, que eu aproveito como professora. Tem outras bibliotecas virtuais que eu aproveito também e vou aprendendo a ler, né, digitalmente para aproveitar esses recursos. Tem o meu Kindle, que eu tenho aquele Kindle Unlimited, então tem vários livros que eu posso ler na assinatura, então eu vou aproveitando tudo isso para ter esse olhar. Um olhar mais alargado, um olhar mais crítico, né? E aproveite tudo, olha. Cliquem lá no Saiba Mais, em todos os links, nas provocações, nas gotas de conhecimento. Aproveitem essa riqueza toda, né? Quanto mais, melhor, né? Conhecimento não tem paredes, tá? E aí a gente vai construindo. Coloquei aqui para vocês as referências que eu usei, que também ficam aqui interessantes, tem os links que vocês vão poder usar. O que eu vou fazer? Na sexta-feira eu vou conseguir colocar tudo isso em PDF, vou transformar em PDF e boto no chat da nossa equipe aqui, do nosso encontro. Aí vocês podem baixar e fica até como uma referência bacana de leitura para caprichar no fórum temático. Para levar lá no fórum temático, não aquela resposta padrão que todo mundo fala, mas uma reflexão. Pode levar um caso concreto, pesquisem-se um caso concreto e levem, porque lá pede para você falar quais foram as questões que se modificaram com a reforma, mas pede para vocês levarem estratégias. Ó, estratégias são ações que podem valorizar a dignidade do trabalhador. Então, pensar uma coisa bacana, diferente. Então, caprichem lá para ficar uma coisa bem legal. Leiam também as postagens dos colegas, porque às vezes um ajuda o outro, né? E você pode comentar. Às vezes, uma proposta que o colega fez, você pode, olha, conforme o colega fulano também disse, tal coisa. A ideia é um fórum de debate, não comigo diretamente, assim, um diálogo direto comigo, mas é um diálogo com todo mundo, todos os colegas da turma, todas as postagens e o professor junto, né? Então, o fórum, ele tem esse papel, ele é assíncrono para todo mundo conversar com todo mundo, né? Então, caprichem, para que a gente possa ter ali um material bem legal. Perfeito, gente? Tranquilo? Vou parar aqui a apresentação. O que vocês acharam? Gostaram da ideia de trabalhar? Porque o direito de trabalho parece uma coisa tão, assim, vamos dizer assim, rígida, né? A gente pode pensar de várias formas, a gente pode fazer casos concretos, que são coisas que acontecem realmente, né? No dia a dia da gente, né? O caso desse jornalista pode acontecer em qualquer lugar. O jornalista, o rapaz que trabalha na farmácia, o rapaz que trabalha num supermercado, trabalha numa empresa, né? Isso é uma coisa que a gente vê todos os dias, que um amigo comenta, né? Então, o que vocês me diriam? O que gostaram da ideia, desse olhar crítico para o direito do trabalho? O que vocês acharam?
Pode falar. Eu acho que hoje em dia as empresas têm muitas formas que eles usam para mascarar, né, a mão de obra barata. Né? Eu trabalho numa empresa de trade marketing, né? Então nós somos a gente terceiriza também ali, né, as nossas demandas, né? E a gente trabalha ali, para ficar mais específico, assim, a gente trabalha com promotores de lojas de supermercado que fazem abastecimento de produto, né? E a gente, às vezes, pega ali igual a gente não tinha até então o nosso próprio pessoal do Rio Grande do Sul. Então, nós, como uma terceirizada, terceirizávamos ainda para que uma outra empresa do Rio Grande do Sul fosse lá e fizesse esse trabalho que a gente deveria entregar para o cliente final, né? Então, eu estava vendo hoje, né, a publicação de alguns supervisores referente a salário, a algumas vagas, e eu fiquei assim, gente, como pode eles serem trabalhar de segunda a sábado, né, muitas vezes ali com vários, a gente tem em média de 24 até 100 produtos que eles atuam no mesmo dia, por um salário de 1.600 bruto, né? Mas agora, se a gente fizer aqueles descontos que a gente sabe que tem, a pessoa nunca vai pegar esse 1.600, né? E muitas vezes eles falam assim, vamos fazer no PJ, que aí a gente consegue fazer isso, consegue colocar aquilo outro, para deixar engrandecer, né? Porque a gente vai pelo salário. A gente nem sempre olha, né? Muitas vezes quem é pai de família, mãe de família, vai olhar benefício. E agora, quando você tá ali na necessidade, você vai olhar pelo salário. Não, eu preciso de um salário maior. Mas ali você perde todos os direitos, né? Você perde o direito ali de ter uma férias. Né? Até o pessoal esses dias comentou que teve um PJ que tirou férias. Aí o pessoal falou assim, mas MEI tira férias? Aonde que MEI tira férias? Todo mundo ficou assim, como é que o MEI tira férias? Né? Então, eu acho que as empresas hoje em dia têm muita forma de mascarar a mão de obra barata, né? Então, assim, eles, igual minha mãe sempre fala, que as coisas estão cada vez mais caras e o salário da gente cada vez mais baixo, né? O nosso salário aumenta muito pouco, considerado a um salário de um político, que aumenta, assim, de uma forma gritante em comparação ao nosso, né? Se a gente for ver, o ano passado era 1.514, hoje é 1.600, né? São R$100 de aumento ali, digamos. Mas esses R$100 na hora do desconto não faz diferença. Né? A gente vai receber a mesma coisa como se estivesse tendo um salário bruto ali de R$1.500. Né? Então, acho que a gente tem que olhar. De certa forma, a gente também tem um trabalho escravo legalizado, digamos assim. Eu acho que a gente tem um trabalho escravo legalizado. Infelizmente, é impactante. Olha, no direito, para compartilhar com vocês, também acontece isso, tá? Tem escritórios que eles terceirizam, por exemplo, audiência. Então, você tem o dono do escritório, que é o sócio da sociedade, né? Que ele, geralmente ele é um mais um, ou pode ser ele sozinho, porque a gente tem essa possibilidade da sociedade uniprofissional, ela é unipessoal também, a gente tem esse tipo societário. E aí, o que acontece? O que a gente vê? O cara manda, ele tá com uma advocacia de massa, por exemplo, está prestando serviços para uma operadora de telefonia, né? E aí ele vai ter, no Juizado Especial do Rio de Janeiro aqui, tal, ele vai ter num mês 55 audiências distribuídas. Ele não vai, mas não vai mesmo. Ele faz assim, ele terceiriza para advogados e aí ele bota por audiência R$70. O sujeito vai, aí o que ele faz? Ele reúne o advogado, né, que vai. Ele tenta ver o máximo que ele pode pegar disso. Ele fica no fórum das 11 até as 5 naquele dia inteiro, fazendo uma audiência atrás da outra, cobrando R$70 por audiência. Tem um outro que é pior ainda, ele é o prazista. O prazista é aquele que tem um conhecimento um pouco maior, escreve bem, a empresa não quer mais, a sociedade de advogados não querem mais contratar, mas eles firmam o seguinte, olha, você topa terceirizar comigo aqui? Eu vou terceirizar você? Beleza, topo. Olha, você tem que me entregar por mês 60 peças, petições, dele prazista, ele cumpre prazos, 60 peças por mês. Essas peças podem ser uma petição inicial para dar início no processo, uma réplica para responder alguma coisa que a outra parte colocou, porque ele é bom na escrita.
Aí ele cobra, vamos supor, R$ 100 por peça. E ele ganha a quantidade. Então, isso é uma coisa que acontece também no direito, gente. No direito acontece isso. É assustador, né? Aí você vai, aí eu já tive escritório, então eu ia na audiência, eu ia. O escritório era meu, eu ia, né? O cliente era meu, profissional liberal, eu ia. E aí eu chegava lá, o audiencista, ele não fala nada. Porque ele não teve tempo. Primeiro, ele não fez, ele não faz parte daquele escritório, ele só tem um documento ali que legitima ele falar em nome daquele escritório, ele nem leu o processo. E toda vez que eu tinha algum processo, que eu tinha do outro lado um advogado audiencista, era moleza, porque ele não tinha lido nada. Então ele entrava, existiam umas palavras que ele repetia sempre, padrão, me reporta inicial, uma frase que diz assim, se eu sou o autor, excelência, eu não tenho nada a dizer, tudo já está dito na peça que eu coloquei aí, na petição que eu escrevi. Pronto. Só que às vezes não pode ser assim, né? Você tem que falar, você tem que debater, você tem que lutar. Então você vê, a precarização existe em qualquer profissão. Em qualquer profissão você tem. Você fragmenta, terceiriza aquele ponto. É aquele filme Tempos Modernos, né? Do Charlie Chaplin, né? O advogado audiencista, para mim, é aquele que está lá martelando no prego, só martelando prego. Ele fica ali só martelando prego, né? É aquele do filme Tempos Modernos. Então, isso é uma precarização, né, muito grande que a gente vê. Por isso que é bom, nessa disciplina de trabalho, a gente estudar, a gente ler e a gente pesquisar bastante. Qual é a realidade? O que acontece ali fora? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos do direito. O papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Eu posso pegar aqui o papel e escrever que eu sou a Madonna. O papel não vai discutir comigo. Vai aceitar que eu sou a Madonna, né? Agora, entre o que está no papel, que é o que é a lei, né? E o que acontece, aí tem um caminho enorme no meio, né? Nem sempre. A lei. O Brasil é o único país do mundo que existe uma brincadeira que a gente fala assim: a lei não pega. É o único país do mundo que usa essa expressão. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico. E esse é o nosso espaço, a universidade, para falar sobre a escravidão contemporânea, que ainda acontece, né? E aí vocês imaginem, gente, se o cara consegue praticar, né, o crime, né, de escravidão contemporânea, com toda essa proteção que a Constituição traz, né? Com a CLT que estava lá ainda em vigor antes, né? Que esse caso da Fazenda Brasil foi de 2016, ainda era antes da reforma. Imagina agora, com essa flexibilização toda, né? Como ele vai ganhando brechas para ampliar essas explorações, né? É muito, muito doido, né? Muito estranho, né? Por isso que é legal essa reflexão, né? O que vocês acham aí? A Gabriele já deu a sua opinião. E para a gente fechar, quem gostaria de trazer alguma contribuição? Eu gostei do tema pejorização fraudulenta, né? Porque eu sabia que era pejorização, mas não sabia que teria esse caso fraudulento que se faz pela pejorização. A terceirização eu já conheço, que eu trabalho numa empresa, então muita coisa já é terceirizada. E lá a gente até brinca, porque o que a gente vê de terceirização geralmente são poucos funcionários fazendo muita coisa. E lá, geralmente, eles contratam uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem a elétrica. Na elétrica, geralmente, eles trabalham em 5. Às vezes é para trocar uma tomada, aí chega 5 funcionários lá, aí olha, é para trocar a tomada. Então a gente vai lá pegar a tomada. Aí entra os 5 no carro, vão lá daqui a 1 hora e voltam com a tomada, aí 4 olhando e um trocando a tomada. E acontece isso também com a empresa que presta atendimento para ar-condicionado. Para fazer a limpeza, eles trabalham com a Kombi. São 6 pessoas na Kombi. A gente fica até brincando, porque são 6 para limpar um ar-condicionado. Aí um segura a escada, um sobe, fica 4 batendo papo, olhando todo mundo trabalhar. É interessante isso. E é verdade. Aí tem também a parte de contrato.
Contrato, licitação é com a empresa. Mas fora o contrato, a ação judiciária tem um escritório que faz essa terceirização, né? Eles trabalham para a empresa que eu trabalho. Não é mole não. E você, Jonatas? O que você diria? Essa questão da pejorização fraudulenta também, a primeira vez que eu ouvi falar. Eu não sou muito de ficar assistindo jornal, essas coisas, porque esses assuntos que tem corrido ultimamente têm me estressado demais, então eu evito. E com relação à questão você chegou até a comentar sobre os motoristas de aplicativo, né? Nas horas vagas eu faço um pouco de Uber, 99, e realmente é uma profissão para quem vive disso. Graças a Deus eu não vivo só disso, mas para quem vive só disso é bem complicado e é bem difícil, porque são valores que às vezes o aplicativo ele chega a pegar até 50% do valor da corrida e deixar o motorista só com um valor bem baixo. E para quem tem que pagar conta, fazer manutenção de carro, abastecer, ainda tem uns que são honestos ainda que pagam imposto de renda ainda em cima daquele bruto ali, o que não é justo, porque o valor que ganha é muito irrisório mesmo. Fica uma situação bem complicada. E o aplicativo ele não tem nenhum tipo de subsídio para essas pessoas, né? Se ficarem doentes, em caso de acidente de carro, é por conta própria do motorista. Se ele quiser, ele que faça um seguro, tanto para ele como para o veículo. No caso de acontecer alguma coisa e ele ficar desempregado. Ele vai ficar sem ter como levar o alimento para dentro de casa, né? Com certeza. Então, realmente, são questões que precisam ser revistas e precisam ser resolvidas. Tem que ter uma regulamentação, né? Eu acho que tem que ter para uma proteção para todos, né? E principalmente para o trabalhador ali que está ali trabalhando e corre um risco danado, né? Fale, Luiz. Nesse caso, não seria uma pejorização fraudulenta? Porque acho que seria todos os componentes ali do emprego. No caso do Uber, se discute muito isso, tá? Se discute. Quando eles falam... Essa pejotização fraudulenta é uma nomenclatura que vem bem do judiciário, né? Ela vem do judiciário. Agora, está se discutindo. O problema é que a Uber é uma empresa muito poderosa. Então, existe aí uma política que sempre dificulta. Sempre quando a gente vai mexer com uma empresa que tem muito poder, pronto, é difícil. O debate, aí tem desinformação, né, para atrapalhar. Sim, eles têm muito poder, tem a desinformação. E tem a questão que a Uber ela chegou no país, ela deixou o país praticamente dependente dela, porque hoje ninguém mais vai viver de táxi se a Uber for embora do país, ou a 99. Então, é bem complicado. Sim. E até mesmo alguns motoristas preferem ficar trabalhando do jeito que está do que legalizar, porque vão acabar sendo mais prejudicados ainda, porque vão receber menos ainda do que já recebem agora. A gente tem o receio que tipo de regulamentação pode ser feita, talvez nem escutando os próprios, né? Criando aí a partir de uma lógica de poder, né? Da própria empresa Uber, que tem muito poder, né? E é difícil, né, gente? Se a gente precisar ligar, não tem para quem ligar, né? Precisar ver alguma coisa, esquecer, é muito difícil, né? É tudo muito difícil, é uma empresa estrangeira, né? Vamos ver. Mas esse é o grande debate que a gente tem que fazer, né? Na faculdade, quando a gente está exatamente em matérias como essa, trazer essa discussão, né? Isso é muito legal, gente. Muito bom, muito bom. E muito obrigado. Então, agradeço a presença de vocês. Já baixei aqui a chamada. Vou lançar a pontuação. Então, eu vou colocar... Na sexta-feira eu consigo colocar tudo em PDF. Aí vou botar no chatzinho. Aí, Gabriele e Jonatas, vocês entraram pelo link, né? Depois faz o cadastro no Teams com aquele aluno da Unilei, aquele e-mail. Mas o meu eu acessei pelo e-mail da faculdade.
É, porque tá aparecendo para mim pelo link, como você tá não verificado. E É o do porque eu tive Jonathan. que trocar o aparelho, meu celular acabou a Ah, tá. bateria. E o Daí eu Jonathan entrei pelo está externo. WhatsApp. Só para vocês terem acesso ao chat para poder pegar o PDF e guardar, né? Que é sempre bom para estudar. Tem dicas ali para acessar, né? De pesquisa, de lugares que eu li. E que é sempre bom para a gente ter, né? Material nunca é demais, né? Então, meus Dá para queridos, fazer a conta com o e-mail do Office? isso, exatamente, aquele e-mail para o Office, É o tá? Office que eu nunca consigo entrar, mas tá bom, vou fazer. Pede ajuda ao coordenador. É a Rose, né? A Rose? Eu já mandei mensagem no chat já 5 vezes e desisti. Não, entra no WhatsApp. Não tem um WhatsApp com a coordenadora? Manda lá. Que você tem suporte para ajudar, sim. Fica tranquilo que tem. Então, gente, vai ser um prazer estar com vocês nessas próximas semanas. Então, caprichem no fórum, caprichem e incentive os colegas a participarem mais dos encontros síncronos, porque é uma oportunidade boa, primeiro, da gente se conhecer, todo mundo, né? E da gente trocar ideias, né? E isso é muito bom, a gente trocar essas ideias e ir crescendo cada vez mais, né? Isso é muito bom, tá? E vale uma pontuação extra, o pessoal também tem que lembrar disso, tá perdendo essa chance, né? 30 pontos, né? É sempre bom, né? Sim, É sempre bom. Então, meus amigos, bom descanso para todos. Muito obrigada. Qualquer dúvida, pode ir lá no Fórum Dúvidas, me chamem, que eu estou sempre lá respondendo. Eu sempre olho. E qualquer coisa, meu e-mail é aquele clara.oliveira, tá? Esse e-mail que aparece aqui, que é clara.cavalcante, não, é só para o Teams. É clara.oliveira. O resto é tudo igual dos professores, @unileia.edu.br. É clara.oliveira. O meu primeiro nome e o último. E aí, qualquer dúvida, manda. Se encontrou alguma inconsistência numa questão, de algum exercício lá do circuito, printa para mim o exercício, manda por e-mail, que aí eu verifico, tá? Porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Então, é sempre bom a gente manter esse contato. E acompanhem lá o fórum informação que eu vou colocando lá, aquele passo a passo. Olha, tá na hora agora do fórum. Está na hora do circuito, integrador, tá? E caprichem para vocês fecharem com nota 1000 essa disciplina. E quem sabe a gente vai se encontrar. O Jonatas eu já encontrei anteriormente, viu, Luiz? Ontem o Luiz estava comigo em Direitos Humanos, né? sim. Então a gente vai se encontrando por aí, gente. De repente, mais à frente, em outra matéria, as matérias jurídicas eu tenho, né? Essas matérias. E também as matérias de atividade de extensão, mas é só na parte de licenciatura, nas licenciaturas eu estou lá, que é muito bacana também. Tá, gente? Então, um abraço para vocês, fiquem bem, muito sucesso e brilhem bastante nessa área que eu acho muito bacana, a área de contabilidade. Eu acho que assim, tem que ter uma capacidade, uma inteligência. Eu não consigo. Dizem que os advogados não são bons nessa parte de matemática, e é verdade. Matemática financeira para mim não acontece, né? Mas eu fico muito feliz que vocês estejam estudando e muito sucesso mesmo. Quem quiser, tô lá no Instagram, Prof. Clara Brum. Se você botar Prof. Clara Brum, vocês me acham lá, quem quiser, né? Aí a gente mantém contato. Aí, quem sabe, quando for para Curitiba, né, Gabriele? Eu dou um pulinho aí pra gente tomar um café. Jonas, você é do Rio também, não é? Você é do Rio, Luiz Cláudio Sou do também. Rio, mas moro em Brasília. Ah, é, você está em Brasília. Mas eu de vez em quando vou a Brasília, tenho parente em Brasília. Aí a gente pode marcar um café, né? É muito bom isso, né, gente? Eu já me acostumei a ter vários alunos em outros estados, amigos, colegas, professores de outros estados também. E às vezes a gente consegue encontrar, é muito bom, muito bom. Uma vez já me encontraram num supermercado. Eu estava não me lembro agora, eu acho que eu estava em São Paulo. É, em São Paulo. Eu estava em São Paulo e aí me encontraram no supermercado. É muito gostoso, né? Perguntaram assim: você falou agora, a sua voz Aí foi o que você falou, Jonas. A sua voz é parecida. Você é a professora Clara Brum? Eu falei só: caramba, eu fui seu aluno. É muito legal, né? É muito legal isso. E é muito bom a gente encontrar. E a pessoa conta: já me formei. E é ótimo. É muito bacana. Eu já tive essa experiência de encontrar uma vez em Copacabana um rapaz que foi meu aluno em 2004 no Direito, e ele hoje é professor da UERJ de Direito, tem doutorado em Direito. Fiquei tão feliz de ver, né?
brilhando, catedrático na área de vez em quando ele aparece na mídia aí dando entrevista, e eu falei assim, caramba, e ele quando olhou para mim assim, eu falei, eu conheço de algum lugar. Aí ele chegou perto, você é a professora Clara Brum? Eu falei, sim, sou. Eu fui seu aluno. Eu falei, caramba, eu lembro de você. Qual é o seu nome? Quando ele falou o nome, o cara é o melhor livro de direito do trabalho e direito previdenciário. Fábio Zambit, foi meu aluno. Ele é um cara que ficou fera nessa área. Professor de universidade pública com doutorado. Fiquei tão feliz, falei, caramba. Falei, parabéns, é muito bom, gente. Então, vocês têm aí um caminho maravilhoso e desejo muito sucesso, tá? Tudo de bom para vocês, bom descanso. Eu vou encerrar aqui a gravação e depois eu lanço os pontinhos, tá? Pode deixar que eu não vou esquecer, não. Tudo de bom, gente. Muito obrigada, tá? Bom descanso para vocês. Obrigada, gente. Tudo de bom.